E aí, pessoal, uma polêmica envolvendo o zagueiro Juan. Na verdade, um esclarecimento que demonstra a grande dificuldade e escancara por que o Grêmio chegou onde chegou e precisa reverter. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fico com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para esse trabalho. Só é necessário um computador ou um celular com internet. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Portanto, clique agora no link da descrição do vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Gente, uma polêmica envolvendo o zagueiro Juan, mas uma polêmica passada. Mas a gente precisa pontuar, colocar exatamente a história como ela é, porque isso demonstra toda a dificuldade que o Grêmio enfrentou nos anos passados e por que o Grêmio chega nessa situação, tendo que fazer uma transição em meio ao campeonato, voltando a olhar para a base. Isso aqui explica muita coisa e você vai entender a partir de agora. Ontem, na Rádio Grenal, a pauta era a renovação do zagueiro Tonhão, que renovou o contrato ontem, fez um bom contrato, acima de R$200 mil. E claro que durante essa pauta, e isso tem sido discutido, se falou no zagueiro Juan, que foi vendido por 5 milhões de euros há poucos dias atrás e que tem o potencial, inclusive, maior do que o do Tonhão. Para muitos, o Juan é o grande zagueiro que vai ser, ou seria, o grande substituto do Jeromel, e esse Juan, que todos conhecem, que é nosso, que é gremista, inclusive, que é formado aqui, veio do Novo Hamburgo, é um jogador muito querido por todos. Por que ele foi vendido tão rápido e o que aconteceu? Pois ontem, durante essa pauta, o pai do jogador enviou um áudio de 54 segundos, eu tive acesso ao áudio, de 54 segundos, explicando por que o Juan não renovou. E aí a gente fica com uma sensação, eu anotei algumas coisas aqui para colocar para vocês, a gente fica com uma sensação muito incomodada. Por quê? Porque a gente vê que o Grêmio tratou as categorias de base nos anos passados errado, mal, desigual. Você vai entender. O pai do jogador, o senhor José Neto, que é gremista, que inclusive se declarou gremista, disse que o filho é muito gremista no áudio, enviou esse áudio para a Rádio Grenal e deu a seguinte versão. Há mais de 2 anos, ou seja, ainda em 2020 ou 2019, o Grêmio fez uma proposta com alguns diretores na casa de R$70 mil pro Juan. A segunda conversa, já no ano de 2020, com o Klaus Câmara, o diretor, o vice-presidente era o Paulo Luz, o Grêmio foi a 100 mil. E segundo o pai do jogador, a ideia era que ele fosse valorizado como se fosse o 3º ou 4º zagueiro do elenco. Na época, Brás e Paulo Miranda. Brás e Paulo Miranda. Brás tinha um salário melhor que o Paulo Miranda um pouquinho mais de R$200 mil. Eu não vou discutir o salário do Paulo Miranda, não é isso, nem o do Brás. Eles trabalham, eles têm uma carreira em grandes clubes e merecem o dinheiro. Eu não estou discutindo isso aqui, por favor. Não levem para o lado do Paulo Miranda. Eu falo na questão da leitura do clube, no caso o executivo Klaus Câmara e os dirigentes, com relação às categorias de base. E aí a gente pode botar também o olho no Renato, que preferia usar o Paulo Miranda e o Brás e não usava o menino que voava na transição e também nos treinos profissional. O Grêmio não valorizava e não subiu o Juan. Hoje o Juan está vendido, o Juan é uma realidade, mas quem conhece o ambiente do Grêmio sabe que o Juan deveria ter subido muito antes. E deveria ter tido a oportunidade muito antes. Ele que surge naquele jogo lá contra o Atlético Mineiro 2017, depois ele fica lá esquecido como 5º zagueiro, 6º zagueiro do grupo. 6º zagueiro do grupo. E agora a gente vê que é a realidade que todos indicavam que seria a realidade. Aí o pai do jogador, o seu José Neto, indica, diz, olha, eles queriam uma valorização. E aí faz a frase que é para matar qualquer gremista que está discutindo isso hoje. Se tivesse oferecido o valor desse 4º zagueiro, poderia ser o Paulo Miranda ou o David Braz, teriam renovado na hora
E se tivesse oferecido o que ofereceram para o Rodrigues agora, e que garantiram a renovação do Rodrigues, obrigatoriamente ele teria ficado no Grêmio, e mais do que isso, estaria aqui. E aí que ele faz a relação, que ele diz que é um jogador muito gremista, que gosta muito do ambiente, que gosta muito do Grêmio, mas que acabou tendo que procurar outros ares para receber a devida valorização. E recebeu. E recebeu. E o Grêmio vendeu esse zagueiro, que vai ser um zagueiro de ponta, que é um grande jogador de futebol, pela metade do que o Inter vendeu o Bruno Fux. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa do Grêmio, e por que o Grêmio está nessa situação, e por que o presidente Romildo tomou as rédeas e disse, está na hora de fazer a transição e olhar mais para as categorias de base. Exatamente por isso aqui. E aí sim, reside o grande erro do Grêmio nos últimos anos. O grande erro do Grêmio, que faz a gente chegar nesse ponto, e que agora, de fato, está mudando porque o Grêmio está mudando, sim. O Grêmio está olhando diferente hoje. Muito diferente. Eu vou fazer um conteúdo à tarde hoje falando da mudança radical que o Grêmio teve na sua gestão do clube. E é evidente que teve. Mas hoje o Grêmio está pagando essa situação e está gastando o que gasta exatamente por essas leituras aqui. Exatamente por essas leituras. Um clube que supervalorizou jogadores médios que vieram de fora e subvalorizou jogadores da base que tinham alto potencial. Foi isso. O Grêmio hoje paga por isso. O Grêmio paga um preço caro por ter investido muito tempo em colocar o David Braz para jogar e não colocar o Juan. E isso indicou que o Grêmio não conseguiu criar uma cadeia de evolução, não conseguiu fazer uma renovação natural, teve que fazer uma transição muito rápida, está pagando dentro do campo isso e está pagando também fora do campo, porque os jogadores acabaram buscando outras valorizações em outros lugares e o Grêmio se viu obrigado, inclusive, a vender jogadores. Foi assim com o TT, foi assim com o Diego Rosa, foi assim com outros jogadores que procuraram outros caminhos, em cima exatamente da indicação do Grêmio de supervalorizar jogadores vindos de fora, jogadores que até não tinham mais o que dar, como Thiago Neves, como Robinhos, como enfim, muitos jogadores, e a partir daí as coisas andaram errado, sim, para o lado do Grêmio, e o Grêmio está pagando por isso. O Grêmio vendeu o Juan, se obrigou a vender o Juan, porque poderia perdê-lo, exatamente porque em cima dessas propostas aqui, não conseguiu deixar o jogador confortável, porque o jogador obviamente se sentiu valorizado. Tá tudo certo agora, é fato passado, a polêmica está criada, o pai do jogador colocou isso. Eu nas conversas que eu já havia tido com alguns dirigentes, a preocupação era de não renovação, e isso parece que ficou muito definido, mas agora eu acho que o Grêmio tem que virar essa página e dizer o seguinte: o Grêmio mudou deste modelo de contratar jogadores indicados pelo treinador, jogadores acima de 30 anos que paga muito caro. O Grêmio mudou, já não é mais assim. E aí vamos virar essa página, mas a gente tinha que relatar isso, porque isso mostra por que o Grêmio está onde está. É um dos diagnósticos feitos pelo presidente Romildo, feitos pelo Marcos Herrmann, feitos pelos dirigentes, de que, de fato, eles erraram nessa avaliação. E aí o Juan é um exemplo desse erro que o Grêmio está pagando dentro e fora do campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.